De fato, é uma leitura muito interessante. Ela é muito provocadora em diversos aspectos. Ela nos traz reflexões importantes sobre a prática clínica e sobre muitas demandas que aparecem para nós. Muitas vezes essa demanda não diz respeito sobre o paciente, mas como muitas vezes a própria família percebe o paciente. Nem sempre o paciente se percebe no lugar daquele que encontrou no álcool algum tipo de suspensão dos filtros, que o álcool tem essa função análoga ao do sonho. Ele suspende todos os filtros, ele liberta todas as censuras. Então, se você está um pouquinho inibido para falar um idioma, se você toma uma taça de vinho, se você toma alguma coisa de álcool, você fala fluente. Se você está entre amigos, você está se sentindo um pouco inibido, está sem assunto, toma um álcool, você se solta. Então, tem várias questões, a gente esbarra em questões muito delicadas na nossa sociedade, que é o beber e dirigir, e as pessoas bebem, dirigem e colocam a própria vida em risco, colocam a vida de outras pessoas em risco, e por aí vai. A gente tem muitas questões importantes, mas que esbarra num aspecto que talvez vocês concordarão comigo, existe uma ética das coisas, da vida, das relações, e existe uma ética própria do sujeito. Existe uma ética ou uma moral institucionalizada sobre o álcool, o alcoolismo, e existe o sujeito, com a sua ética, com as suas questões, e a ética da própria psicanálise na escuta desse sujeito. É um texto que ele vai trazer a gente para um lugar, muitas vezes, de divisões, porque a ética em psicanálise não diz sobre a mesma ética ou sobre os mesmos princípios e valores morais e sociais que são difundidos em torno do consumo ou não consumo do álcool. A gente encontra uma sociedade, se encontra dentro da sociedade aqueles que já entendem o álcool como uma droga lista, e ela realmente é considerada uma droga lista, porque ela gera imposto, vamos ser bem sinceros, ela é lista por isso, e tem aqueles que, mesmo ela sendo uma droga lícita, tem um entendimento diferente. Então, a gente esbarra em várias questões que envolvem valores e percepções e questões sociais, religiosas e por aí vai. O que me traz esse texto, o que o texto de Firenze, a fala de Firenze traz, é muito sobre a escuta do sujeito. É muito sobre como esse sujeito constrói esse universo simbólico em torno do álcool. O que ele busca, de fato, ocupar, ou o que ele busca, de fato, preencher a partir desse consumo do álcool. E não necessariamente nós estamos falando de um consumo excessivo do álcool. Ele está fazendo um trabalho relacionando aqui um estudo sobre álcool e neurose, mas a gente tem trabalhado desde os nossos primeiros encontros que o sujeito neurótico, ele tem vida normal. Então, aqui também tem uma questão para a gente começar a pensar. Então, como é que eu olho para esse sujeito que aparentemente tem uma vida normal, que tem uma estrutura aparentemente boa, bem definida, uma família interessante, mas como que eu acolho desse sujeito essa noção do que aumenta ou não aumenta essa coisa das manifestações ou dos sintomas neuróticos. O quanto esse sujeito não é mais neurótico porque ele faz consumo do álcool e evita com isso lidar com suas próprias questões. O quanto muitas vezes na negação de si mesmo, na negação do outro, ele compensa essa negação a partir, por exemplo, do consumo do álcool. Então tem várias questões que perpassam, a gente tem muita coisa para pensar, não é um exercício fácil, porque eu acredito que a partir desse nosso encontro, a gente tem não só a oportunidade de debater sobre temas de interesse atuais, mas principalmente de repensar o nosso lugar na escuta clínica.